Olá, eu sou o Bruno do Ministério Lê, é um prazer estar aqui com vocês. O pastor Alexandre Mendes, o Sacha, tem servido na Igreja Batista Maranata aqui em São José dos Campos, também feito um trabalho excelente pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito relevante, namoro. Eu gostaria, pastor, que o senhor falasse um pouco ou desse algumas dicas sobre como um jovem pode engatar um namoro, buscar um namoro de maneira bíblica, centrada no Evangelho. Bom, excelente pergunta, né? Acho que antes de tudo nós temos que lidar com o fato de que namoro não é mencionado na Bíblia. Sim. E isso tem levado a uma série de reações, né? Ou a negação de qualquer tipo de namoro, ou a forçação de barra para encontrar princípios de namoro, que é mais uma imposição da nossa cultura ao texto bíblico, do que a compreensão da mensagem do texto bíblico, né? Eu acredito que você é capaz de olhar para a palavra de Deus e o que ela diz sobre relacionamentos e fazer uma aplicação à nossa cultura, de tal maneira que molde conceitos que hoje nós temos, para que você venha se engajar em relacionamentos que sejam bíblicos, que sejam santos, a saber, namoro. Então, algumas pessoas brigam pelo termo, eu não acredito em namoro, eu acredito em corte. Eu não acredito em corte, eu acredito em XPTO. Então, seja você um defensor do namoro, o corte ou XPTO, o que vai fazer dele se tornar bíblico ou santo não é o termo que você usa, mas com base em que conceitos e fundamentado no que você tem olhado, né? A nossa proposta é olhar para Cristo Jesus e deixar com que a palavra de Deus redefina tudo aquilo que nós entendemos como particularidades da nossa vida, a saber, casamento, né? Na nossa cultura hoje, você decide e escolhe o seu cônjuge. Então, se nós estamos falando de namoro e definindo o namoro, esse período de tempo em que jovens estão considerando considerando casamento, e se eles vão entrar nisso ou não, trata-se de um processo decisório a respeito do casamento. Então, nós vamos saber e definir casamento biblicamente, e nós temos que entender o que a palavra de Deus nos diz sobre tomada de decisão. Como que o jovem vai crescer num processo de tomada de decisão que seja santificado, que seja respaldado por conteúdo bíblico e uma decisão que vai levá-lo para o altar. Então ele tem que saber o que é casamento, né? Então eu acredito que isso acaba norteando bastante nesse processo de decisão, entender o que é casamento e obviamente o papel do marido, o papel da esposa, onde que entra filhos, qual que é o propósito do sexo, de acordo com a criação divina, o que é uma vida de santidade. Será que ela se resume a uma lista de coisas que eu vou fazer e coisas que eu vou deixar de fazer no namoro? Ou se relaciona a uma pessoa, Jesus Cristo, e a partir do que ele fez por mim é que eu faço morrer as obras da carne, que eu me renovo do novo homem, já usando a figura, a linguagem de Colossenses capítulo 3, né? Então tem uma série e uma porção de coisas que o jovem precisa saber com relação a casamento, com relação à tomada de decisão, para que ele entre num namoro que seja de fato bíblico e que seja santificado, respaldado na santificação dada por Jesus, né? Ótimo. Pastor, dentro do assunto ainda, o senhor diria quais as competências que um jovem cristão ou uma jovem cristã deve procurar naquele que ela pretende engatar um relacionamento ou ele pretende engatar também? Essa é uma pergunta interessante que tem alguns desdobramentos também, né? Não simplesmente como uma lista de qualificações, mas você quer procurar um coração ensinável antes de tudo, né? Então, se você vai casar com alguém e passar o resto da vida com essa pessoa, antes de tudo, acima de tudo, um coração ensinável, que só é conquistado, obviamente, quando é alguém que se arrependeu dos seus pecados, se curvou diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, e está disposto a viver por Ele. Isso é um coração ensinável, sensível à palavra de Deus, né, internalizando a palavra de Deus. E aí, em termos de competências, o que vai surgir daí, desse coração que é temente ao Senhor, é alguém que está buscando rumo à maturidade em Cristo. Então, se nós estamos falando de uma moça observando um rapaz, o que é um homem de Deus? Ele tem um coração ensinável, ele cresce na sua compreensão de um papel de homem, ele é alguém que lidera, ele é alguém que é capaz de amar, ele vive além de si mesmo. Então hoje a gente vê uma geração que vive para si mesmo, que vive enfurnado nos seus próprios prazeres, nos seus próprios brinquedos sofisticados, né? Mas que é incapaz de viver além de si mesmo, né? Alguém que estuda, conhece, né, a sua esposa. Então é alguém que está prestando atenção ao seu redor com o objetivo de liderar e proteger, né? Então quem é este rapaz?
Se a moça está procurando alguém para se casar, ela vai se submeter a alguém assim e ela não deve subestimar o impacto na sua vida espiritual com quem ela vai se casar. Né? Então, se ela casa com banana de pijamas, misericórdia, isso vai afetar a vida espiritual dela e etc. Né? E ao contrário, né, o que o rapaz está procurando numa moça? Né? Uma mulher de Deus. O que é uma mulher de Deus? Bom, ela não fica 8 horas por dia na academia, ela não passa o restante do tempo procurando comprar acessórios e discutindo futilidades. O que é uma mulher de Deus? Né? Ela é alguém pronta para o auxílio, ela é alguém que acata a sua autoridade com um coração alegre, com um coração contente. Ela é alguém que, obviamente, cresce espiritualmente, né? E que respeita a sua autoridade. Né? A autoridade que está sobre elas hoje, pais, por exemplo, autoridade espiritual, seus pastores, como que ela lida com tudo isso, né? Então, essas competências, elas vêm do que nós entendemos de ser marido, que nós entendemos de ser esposa. Obviamente, nenhum dos dois é nem marido nem esposa, mas eles estão crescendo para isso. E no coração disso é possível avaliar, né?